Olá, sejam todos bem-vindos para mais um bate-papo aqui no Estúdio de Inspiração. Eu estou recebendo a doutora Cristiane Rocha, farmacêutica esteta, né, Isso doutora? mesmo. Doutora, o que que faz uma farmacêutica esteta? Bom, a nossa área da formação em farmácia estética, a gente atua no mercado da embelezamento, eu digo assim, né? Que não somente o embelezamento, como a autoestima. Então, a gente atua em várias áreas ali dentro da estética, da parte de injetáveis, né? Que vai do mais simples ao mais complexo. Por exemplo, a gente trabalha com peeling. Trabalhamos com uma limpeza de pele, eu digo que ela é o carro-chefe dos demais procedimentos. Então, assim, para você iniciar um procedimento, a sua pele ela precisa estar sã, né? Para ela receber os demais procedimentos. Então, a Uhum. gente atua nessa área, de modo geral. Toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, tudo vai estar englobado aí dentro da farmácia estética, né? Que é o ramo da estética que vai tá dentro aí dessa atuação toda, que é um mercado que está, eu digo assim, que ele está Em ascensão, né? em expansão também aí. Aham. É, e é uma área que antes não se tinha, né? Tanto, digamos assim, não se falava tanto, que a estética ela era mais direcionada para quem trabalhava de fato com a estética, que eram os técnicos em estética, e depois veio a faculdade de estética, e as demais áreas não atuavam, como enfermagem, fisioterapia. Hoje em dia a gente já tem, né, esse amplo aí, essa ampla atuação dentro da estética. Você tocou num ponto importante que muita gente, eu acho que não respeita esse processo, que é de preparar a pele com a limpeza, né? Porque não Exato, adianta você comprar um creme super caro e usar, sabe, por conta própria, e sua pele tá suja, tá com cravo, tá oleosa, acaba não fazendo efeito, né? exatamente. Então eu falo assim que ela é de suma importância para os demais tratamentos, né? Eu Uhum, sempre toco nesse ponto que para iniciar, por exemplo, até um preenchimento, um peeling, né? Você uhum, precisa ter essa pele livre uhum. para receber esses tratamentos e eles tenham uma eficácia de fato. Agora me conta, doutora, por que a senhora escolheu ser farmacêutica? Na verdade, a farmácia ela veio como eu digo que ela veio agregar Uhum, já a minha formação em tecnóloga em estética, que foi a minha primeira graduação em 2014. Eu me formei, né? Escolhi uhum. essa área porque a área da estética, na verdade, ela sempre me encheu os olhos, né? Olha. Sempre Por quê? gostei, sempre fui vaidosa, sempre gostei de me Aham. arrumar, de me maquiar, fazer minhas unhas. Até hoje eu faço as minhas unhas, eu mesmo faço as minhas unhas. Eu gosto. É tipo uma terapia. E então, quando eu finalizei a graduação de estética, que é tecnóloga em estética, eu sempre gostei muito da parte cosmética, dos Uhum. ativos cosméticos. Isso me encantava muito, né? E aí eu disse, por que não desenvolver o que eu tinha na minha cabeça, que eu ia desenvolver uma marca de Uhum. cosméticos para mim. E aí eu disse, bom, para isso eu preciso estudar mais. Então, a farmácia, por tudo que eu estudei, fui pesquisar, aí a farmácia, ela se inseria Hum. exatamente no que eu queria, né? Poxa, farmácia. E eu lembro na época que eu ainda estava fazendo Uhum. a graduação de estética, eu fiz uma equivalência dentro do curso de farmácia, que era uma disciplina chamada bioquímica metabólica. E aí eu me encantei pela área, eu disse aqui, quando eu finalizar a estética, eu vou entrar na farmácia porque eu quero desenvolver meus produtos cosméticos. E aí foi dessa forma que eu entrei dentro da graduação de farmácia, só que dentro dela, ela já me abriu outra visão, né? Dentro do mercado estético. E aí, quando eu finalizei, que eu já tinha uma outra visão de entrar para a parte de procedimentos mais
minimamente invasivo que a gente chama, né? Que é o da toxina botulínica, que é a Uhum. estética avançada de fato. E aí, então, eu fui me especializar na área. E hoje estou aqui, atuando dentro desse mercado da estética avançada, como farmacêutica esteta. Você tocou num ponto interessante que atiçou minha curiosidade em relação aos produtos. Você desenvolve produtos, é isso? Cosméticos? Como é que Olha, funciona? eu costumo personalizar, né, o atendimento, então, assim, sempre que há necessidade, na verdade, Aham. eu criei um home care para esse meu Uhum. paciente, conforme a necessidade desse tratamento, e eu vou e produzo esse mini kit que eu dou no final do atendimento. Então, eu mesma produzo o home care desse meu paciente. Então, o paciente sai do seu consultório com uma formulação própria Própria que eu para o desenvolvo. tipo de pele dele desenvolvido por você. Exatamente. Agora, qual é a diferença entre essa farmacêutica esteta e a questão da dermatologia? São áreas afins que se confundem? Qual a diferença? São áreas distintas, né? Aham. Porque no caso, a farmácia estética, Uhum. nós não vamos poder atuar dentro de algumas, por exemplo, não digo nem disfunções, mas dentro de algumas patologias de pele. Isso já Uhum. é direcionado para o dermatologista, Logista. né? Que não cabe a gente é, entrar Uhum. com o tratamento. Então, essa é a diferenciação. A gente pode sim tratar da pele, Uhum. só que não a pele com patologia propriamente dita. Nós podemos tratar ela mais direcionado para a parte estética. Então, por exemplo, a Uhum. limpeza de pele, como eu lhe falei, né? Aham. É um dos tratamentos que a gente entra no tratamento da acne, porém aquelas patologias mais graves a gente não pode atuar. Aí entra já é da alçada médica, né? Entendi. Que tipo de patologias, por exemplo? Por exemplo, é um o câncer de pele, né? O Uhum. câncer de pele a gente precisa direcionar. A gente Uhum. até consegue identificar, eu consigo olhar e ver que ali não vai ser algo que eu possa mexer. En- Então, se eu tenho dúvida, eu já Aham. direciono esse paciente Nossa, para que o legal. médico. Ou seja, às vezes já aconteceu de um paciente ir lá com você, assim, olha, isso aqui já não é da minha ossada, vamos dizer Sim, assim. já aconteceu, já aconteceu. Então, nesse caso, a Uhum. gente tem esse domínio também do, Ai. do estudo da patologia, né? De todas as Uhum. doenças, afecções de pele. A gente tem que entender, porque a gente tem que saber atuar até onde a gente pode e Aham. aonde é da ossada médica. Então, já aconteceu sim, e aí eu direcionei para o profissional médico. Você é especialista em estética avançada. Exato. Que tipo de procedimento você faz no seu consultório? Você oferece para os seus pacientes? Olha, nós temos a parte de injetáveis, então entra a parte de Uhum. toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores de colágeno, que é para melhorar aí a pele, o viço, né? Uhum. Melhorar aquelas ruguinhas que incomodam. A gente tem os fios, que também são com ação para bioestimular essa região. A Uhum. gente tem tratamento para glúteo, para quem quer ganhar um pouquinho de massa, para quem quer aumentar. Então, ele entra nessa questão aí. Olha, muito interessante isso É, de fazer, né, na parte mais inferior do corpo também, porque a gente exato, só associa ao rosto, né? Uma limpeza de exato. pele, um preenchimento, de olheira, de lábio, mas também cuida de todo o De corpo, todo o né? E como corpo. é que funciona esse procedimento no glúteo? Do Porque glúteo, a glúteo é a loucura das mulheres, né? Assim, exatamente. é o Então, eu ponto fraco. preciso ter a associação não Aham. somente dos produtos cosméticos, né? Uhum. Mas também eu preciso ter, eu digo que é uma junção de fatores ali, porque Uhum. eu preciso que esse paciente, ele colabore comigo, né? Aham. Então, eu preciso que esse paciente, ele faça atividade física associado aí a esses bioestimuladores, né? Para que eu tenha bons resultados, né? Porque só eles também não vão fazer esse milagre.
Então, assim, para a parte glútea, a gente tem sim tratamentos para que diminuam as celulites, que é o que incomoda, Muito. para ganhar volume, e isso vai potencializar com aquele paciente que pratica atividade física, né? E aí a gente tem bons resultados. E quem quiser contratar os serviços da doutora Cristiane Rocha, como é que faz? Qual é o passo a passo? Onde essas pessoas te encontram? Qual é o seu WhatsApp? Você pode me encontrar nas redes sociais. Eu tenho tanto o Instagram, né, quanto a Rede Uhum, Vizinha. Lá fica um link disponível na bio para que você uhum. entre em contato via WhatsApp, tire suas dúvidas, né? Até a questão de agendamentos. Todos são feitos através do link que fica disponível na bio. E você encontra também os trabalhos lá, né, disponível na rede social para que você veja um pouco, né? Conheça um pouco do meu trabalho, um Uhum. pouco de mim, tem tudo lá disponível. Agora, doutora, você também desenvolve trabalhos que são bem, são trabalhos pontuais que as pessoas procuram muito, principalmente as mulheres, como preenchimento labial, você faz preenchimento de olheira também com ácido hialurônico. Sim, E como é que sim. é esse processo? Bom, esse processo é realizado todo um estudo, né? Aham. A gente tem aí esse trabalho de personalização conforme a Uhum. necessidade desse paciente. Então, tudo é feito uma avaliação para que a gente Uhum. faça esse procedimento. E aí, pós-procedimento, tem que ter todos os cuidados, né, que a gente recomenda. Uhum. É, e, ai, Não, pode continuar. Daí. e a gente recomenda, né, esse Uhum. pós-tratamento, que é até a utilização de produtos que ajudem nesse clareamento, porque também muito que incomoda é o Uhum. escurecimento, né? E aí Uhum. a gente associa após, porque você não pode só preencher, né? Só preencher. O Entendi. fato a gente tem que trabalhar ali a questão de clarear também. É Então, porque além da olheira, por exemplo, tem a questão da estrutura. A estrutura, por exemplo, eu tenho uma estrutura bem mais funda aqui. Eu exato. consigo corrigir por enquanto, né? Que a idade vai chegando com corretivo e tal, iluminador. Mas a gente vai perdendo gordura daqui dessa parte, né? E, Exato. e incomoda, né? Você devolve a autoestima para as pessoas. Já chegou algum caso assim da pessoa, de alguém, de algum paciente, de alguma paciente sua ou paciente que lhe procurou com algo que lhe incomoda muito e, doutora, eu preciso resolver isso porque isso já tá me deixando triste, infeliz. Sim. Já teve, sim, situações dessa forma, né? Ah, Que dá aquela impressão de ar cansado, né? E tudo mais. aham. E a gente entra, assim, com um tratamento aí para essa situação. A gente tem uma infinidade de tratamento, até para a Uhum. questão de bigode chinês, né? Que também é o que incomoda muito, linha de marionete, que é essa linha que você vai perdendo, né? Os coxinhos de gordura conforme, né? O Uhum. passar dos anos, que é natural, né? É Natural. fisiológico. E a Infelizmente. gente, mas a gente tem, sim, recursos de tratamento para isso. Como é que fala? São procedimentos preventivos, né? O Exato, botox, levantar uma sobrancelha ali, essas linhas aqui de expressão, né? Que exato. em A algumas linha do pessoas 11 que chama, que a é gente ali. fica aqui, ó. Aham, que incomoda algumas pessoas. E algumas pessoas, pelas características, né, da própria face, têm uma tendência. Isso, como é que funciona isso? Porque tem gente que não tem gente que tem mais. O que encarreta esse tipo de. Bom, o que pode acarretar também é a questão genética, né? Aham. São fatores genéticos e a questão oxidativa da vida como você leva. Então, Sim. aqueles pacientes, ou nem falando de forma de paciente, né? Mas aquelas pessoas que têm uma qualidade de vida que fumam, que Sim. bebem, isso interfere um pouco nessa questão, né, da, de melhorar a pele. Então, isso vai influenciar fatores genéticos e essa questão da qualidade de vida. Trabalhar nessa área de restaurar, dar uma ajudinha na beleza, é bem gratificante. É muito gratificante, principalmente quando a gente tem aquele feedback, né, aquele retorno do Uhum. paciente. Ah, fiquei super satisfeito. Isso daí é algo que eu digo que não tem preço, né?
Isso daí a gente vê que tá no caminho certo e é gratificante demais. Como é que Exatamente. foi esse período, assim, na faculdade, de inspiração, de prática, né? Porque, de certa forma, você já entrou tendo uma prática, né? Exato. E como é que foi lá? Na verdade, eu entrei para estética, como eu te falei, né? Uhum, Porque eu era vaidosa. Então eu queria sim. fazer, eu fazer as unhas, fazer cabelo, e aí, como eu vim de uma família humilde, Aham. eu acabei desenvolvendo essa habilidade de fazer minhas unhas e meu cabelo. Como eu falei, até hoje eu faço, né? Faço Uhum, os dois, inclusive. E aí eu comecei fazendo manicure, uhum, vendia o meu serviço. sim. E depois disso eu eh, decidi entrar para a faculdade, né? Fiz o Uhum, Enem, consegui uma boa pontuação, entrei. E foram aí, porque a graduação a nível tecnólogo, ela leva uhum, 3 anos. entendi. E aí a gente tem, no finalzinho dos últimos períodos, a gente tem a parte de estágio. Então, assim, foi, foi muito, muito legal, né, para mim. Abriu muitas portas, a Uhum, gente passa a conhecer muita coisa. E cada vez que a gente conhece, a gente quer ir mais a fundo conhecer, mais a fundo. E aí, quando eu finalizei, eu entrei na graduação de farmácia, né? Que foi quando agregou esse mundo aí da estética. E após isso, eu achei assim, nossa, eu já adquiri tanto conhecimento uhum, que eu quero compartilhar. E aí eu comecei a compartilhar esse conhecimento de que forma? Eu virei docente. sim. Então, eu virei docente e fui dar aula para o curso técnico, né, a nível Uhum, médio. Fui dar aula em algumas instituições. E aí comecei a dar aula para uma instituição aqui em Manaus. E aí gostei tanto, fiquei, aí eu conseguia conciliar o meu trabalho e a aula. Eu fazia, né, essas duas, essas duas vertentes aí. Então, depois disso, como era nível técnico, eu disse, eu quero entrar para mais à frente, né? Eu quero levar mais conhecimento ainda. Eu se quero. especializar mais. E aí eu fiz a minha primeira especialização, que foi na área de tricologia, que era voltado para a patologia do couro cabeludo. A Uhum. gente trata, né, uma infinidade de coisas aí, desde a parte sistêmica até. Então, eu tô com caspa, eu posso procurar você para me ajudar com isso, por exemplo? Exatamente. Eu sou Olha, meio uma utilidade. atividade.